Em One Piece a gente tem vários personagens sinistros, mas poucos tão enigmáticos quanto o Rocks the Shebeck. O cara que quase quebrou o mundo inteiro e foi simplesmente apagado da história. Mas e se eu te contasse, cara, que ele não veio da superfície como todo mundo? E se o Rocks the Shebeck tivesse vindo de um lugar específico, esquecido, profundo, obscuro? E se ele tivesse vindo do abismo? E que o único ser que ele respeitava era ninguém menos que Davy Jones, pelo que a gente viu no mangá. Sim, aquele mesmo que a Robin falou, o pirata amaldiçoado que vive no fundo do mar. Hoje eu vou te mostrar uma teoria que junta tudo isso. Davy Jones, o abismo, os segredos do governo mundial e a real origem do Rocks the Shebeck. Então, meu chapa, senta aí que essa aqui vai longe, hein? Beleza, vamos voltar no tempo, tipo, muito atrás. Durante o século vazio, 20 reinos se juntaram sob o comando de Imu para derrotarem o maior inimigo deles, o tal Grande Reino, que até onde a gente sabe era super avançado em tecnologia e cultura, e é justamente onde vivia Joy Boy. Era a terra do Joy Boy. E adivinha, os caras que hoje tem D no nome, tipo Luffy, Roger, Garp, são descendentes desse povo do Grande Reino. E durante essa guerra que deve ter acontecido, nem todo mundo escapou dessa guerra. A maioria deve ter sido capturada quando o Grande Reino caiu. E aí surge a pergunta que quase ninguém faz. O que aconteceu com aqueles que foram pegos, com aqueles que foram capturados? Eles simplesmente foram mortos ou tiveram alguma punição, como a gente vê, por exemplo, o Imu amaldiçoando o Zunisha a vagar eternamente por um crime que ele cometeu? Seria a punição desse povo do Grande Reino apenas a morte? Ou eles seriam punidos de outra forma? É uma pergunta que surge pra gente. Aí, meu amigo, a parada começa a ficar sombria. Tem uma certa cena no arco de Long Ring Long Land que quase ninguém lembra, que é aquela cena em que a Robin explica pro Chopper quem é o Davy Jones. E essa cena, cara, pode acabar escondendo um baita segredo. Ela fala pro Chopper que Davy Jones é um pirata que foi amaldiçoado a viver eternamente no fundo do mar, recolhendo os tesouros e os navios que afundassem, como se fosse uma espécie de carcereiro do oceano. Parece só uma lenda, né? Mas calma. Na vida real, Davy Jones ele é uma lenda do folclore marítimo. Muitos marinheiros acreditavam que ele era um tipo de demônio do mar, né? Uma entidade que carregava os marinheiros pro fundo, os marinheiros que foram mortos. A famosa expressão que existe, o armário de Davy Jones, é justamente o sinônimo para morte no mar. Tem teorias que falam que ele foi um capitão cruel, amaldiçoado, e outros falam que ele era só uma entidade que cuidava das almas naufragadas. E já em One Piece, ele aparece exatamente do jeitinho que as lendas descrevem: amaldiçoado, isolado e guardando que o mar leva embora. Mas aí que surge a dúvida: quem foi que amaldiçoou Davy Jones no mundo de One Piece? E se esse demônio que amaldiçoou ele foi o próprio Imu-sama? Parou pra pensar nisso? Porque, como eu falei, a gente já viu isso acontecer. O Imu-sama amaldiçoar seres gigantescos como o Zunisha, que cometeu um grave crime no passado e foi amaldiçoado a viver eternamente vagando. Agora se liga só na próxima peça do quebra-cabeça. Recentemente a gente viu os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados utilizarem um mecanismo para poder se locomover de um lugar para outro, utilizando uma grande rapidez, que é algo muito bizarro chamado abismo. Eles simplesmente aparecem do nada, se teleportando de um lugar para o outro, usando um círculo mágico, como se fosse um jutsu, entendeu? Segundo o que o mangá mostrou, só quem tem uma marca específica consegue usar esse tipo de poder. O funcionamento exato ainda é um mistério, mas o nome já diz muita coisa. Abismo. Agora pensa aí comigo, e se isso não for só um teleporte? E se o abismo for um lugar real, cara? Tipo um mundo paralelo, gigantesco, embaixo da terra. Como se fosse uma espécie de Nether do Minecraft, que conectasse o mundo inteiro por baixo do mar. Mas mais que isso, e se esse lugar tivesse sido usado como prisão? Um tipo de inferno embaixo da superfície, que o governo mundial usou para jogar os aprisionados do Grande Reino. Um lugar inacessível ao mundo, escondido, vigiado por um único ser: Davy Jones, o carcereiro amaldiçoado, pirata que teve que ficar ali vigiando os aprisionados eternamente. Agora você vai junto tudo isso. No capítulo 1155 do mangá, aparece uma fala falando que Rocks the Shebeck admirava bastante o Davy Jones. Mas cara, como assim? Como é que o Davy Jones iria admirar algo que é uma lenda, que é algo que ele provavelmente não devia conhecer, já que é algo que seria do tipo de folclore de One Piece? Porque até onde a gente sabe, Davy Jones é uma lenda no mangá, porque a Robin fala que é uma história. Como é que ele conhecia esse cara? Como é que ele conhecia uma lenda viva? Aí você vai e conecta. É simples, porque Rocks the Shebeck viveu com o Davy Jones. E se o Rocks tiver nascido no abismo, pensa comigo, cara, ele seria descendente dos D que foram aprisionados e foram jogados no fundo do mundo.
jogados no abismo. Cresceu num lugar amaldiçoado, cercado de ódio, sofrimento, escuridão. E isso explicaria o porquê dele ser tão insano, o porquê de ele ser tão forte, tão novo, o porquê dele odiar o mundo e o governo mundial com tanta intensidade. Aí você começa a conectar esses pontos e começa a pensar que enquanto ele estava lá, nesse abismo, ele conheceu David Jones, conversou com David Jones, que era o carcereiro desse lugar. Mas em vez de um monstro, ele acabou vendo ali um exemplo, um símbolo para ele seguir. David Jones acabou sendo a única figura de poder que Rox the Shebeck respeitou. E um dia, por alguma razão que a gente não conhece, David Jones acaba libertando Rox the Shebeck. Pode ter sido por pena, por vingança, ou porque ele viu em Shebeck a chance de quebrar a maldição e destruir Mo. Se essa teoria for verdade, então a história dos D é muito mais dividida do que a gente pensa. De um lado a gente tem os D que escaparam da guerra, que são Luffy, Roger, Garp, Jaguar de Sol, pessoas mais livres e com valores mais nobres. Já do outro lado a gente tem os D que foram aprisionados, e cresceram no ódio, no crescimento, na escuridão mesmo. E aí que você conecta e vê que Rox the Shebeck e Barba Negra seriam os descendentes desse lado sombrio dos D, o lado esquecido, o lado rejeitado pelo mundo. E o abismo está lá, cheio de segredos, verdades enterradas, que o governo mundial jamais quis que a gente soubesse. Se tem algo que One Piece sempre mostra é que, mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Então é isso, guys. O que vocês acham? Vocês acham que essa teoria faz sentido? Vocês acham que Rox the Shebeck pode conhecer David Jones por ele ter vivido com David Jones nesse abismo, que no caso seria o fundo do mar, da lenda do David Jones? O que vocês acham? Vocês acham que essa teoria faz sentido ou que a gente acabou viajando um pouquinho aqui na maionese? Tá? Enfim, guys, muito obrigado para quem assistiu o meu videozinho até aqui. Pedi para vocês deixarem o like de vocês. Deixa um comentário falando sobre o vídeo, tá? Comenta sobre o assunto do vídeo. Você vai me ajudar bastante aqui no canal. E não se esquece de se inscrever também aqui, guys. Muito obrigado para quem viu até agora. Tamo junto, é nóis e pô!